Alô, amigos, alô, amigas, fãs do rádio, vocês que gostam desse veículo centenário. Nós estamos abrindo hoje mais uma série, Vozes do Brasil, mais um programa desta série, e o projeto inteiro se chama Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. São várias séries em que nós vamos trazer profissionais, vamos trazer pessoas importantes, personalidades que fizeram o trabalho do rádio nesses 100 anos de vida para que chegasse até onde estamos hoje. Esta série Vozes do Brasil, ela traz os locutores, as pessoas que vocês já estão acostumados a ouvir, mas nem sempre vêm, para contar as histórias dos bastidores, como eram as coisas antigamente, como foi a base, a estrutura para a gente chegar nesses 100 anos do rádio. No programa passado, nós conversamos com um dos membros da famosa e consagrada família Vernizzi, que vocês se lembram. Começou com o senhor Narciso Vernizzi, o homem do tempo, famoso. Depois, os filhos continuaram o trabalho, Celso Vernizzi e Sérgio Vernizzi. O Sérgio, infelizmente, morreu cedo, prematuramente, na época em que ele ainda fazia a previsão do tempo para a Rádio Bandeirantes e também era sonoplasta do Silvio Santos. Sim, ele fazia a parte sonora dos programas Silvio Santos, esses que vocês veem repetidas vezes no SBT. Muitos deles foram feitos em termos de som e sonoplastia pelo Sérgio Vernizzi. Então, hoje nós vamos continuar a conversa que eu tive que interromper na apresentação anterior com o Celso Vernizzi, que herdou o nome Homem do Tempo, a marca Homem do Tempo, um registro do seu Narciso Vernizzi, e também deu continuidade à função do jornalista especializado em meteorologia. Depois, com o passar do tempo, vieram empresas especializadas, a própria faculdade de meteorologia começou a crescer e a se expandir, e aí existem hoje empresas especializadas em fazer a meteorologia especial para rádio, especial para televisão, e a tecnologia ajudou muito a fazer, a demonstrar, a aparecer de maneira melhor. No rádio, nem tanto, porque é áudio, mas na televisão, vocês sabem como a tecnologia ajudou a melhorar a visão da previsão do tempo. Então, eu vou trazer aqui de novo o nosso companheiro jornalista Celso Vernizzi para que continue a conversar com a gente sobre a história que ele estava já contando no episódio passado. Se você não teve oportunidade de acompanhar, vá à nossa rede social ou a todos os canais das redes sociais ou no podcast e você terá a primeira parte. Celso. Eu comecei a trabalhar com ele, né, com meu pai, e também enveredei para outro campo também, que era assessoria de imprensa. Fui trabalhar com Carlos Gaspar, que você conheceu. Então, trabalhei com Lemos Brito. Então, e fiz muitas coisas fora do rádio também, porque naquela ocasião, como coadjuvante do meu pai, que me honrava muito ser seu coadjuvante, eu não tinha condições de auferir maior rendimento, né, essa coisa toda. Então, na Record, eu fui editor de esportes, de automobilismo, trabalhei também como repórter, enfim, no rádio a gente faz um pouco de tudo, né? Enquanto meu pai se especializou em meteorologia e ficou, depois de parar em 1977 com o esporte, ficou só na meteorologia, eu fazia mais coisas. E acabei também sendo assessor de imprensa
através do Carlos Gaspar da York, da Câmara Brasil Emirados Árabes, um tempo, e trabalhei na Sabesp, acabei entrando para fazer um bico na Sabesp, acabei fazendo carreira lá, mas nunca abandonei o rádio, nunca abandonei o rádio. E em 1983, 83, trabalhando na Record, fazendo esportes e a meteorologia também, que havia na Record, e ajudando meu pai, como coadjuvante dele, na Jovem Pan, eu fui procurado pelo José Paulo de Andrade. O Zé Paulo me ligou, marcamos um papo e me convidou para fazer a meteorologia na Bandeirantes. E eu confesso a você que ele me fez uma proposta, eu já ouvi o Zé Paulo, gostava muito do Zé Paulo, de Salomão Esper, eu sempre gostei da Bandeirantes, sempre fui muito fiel à Jovem Pan, à Record, aos Carvalho, mas eu gostava muito da Bandeirantes também. Eu gostava do rádio de modo geral, a Bandeirantes me chamava muito a atenção. Agora, eu fiquei uma semana sem dormir, você imagina sair de um conglomerado ali que eram as emissoras unidas de rádio e televisão. Eu tinha uma paixão pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, pelo Paulito, que é o seu neto. Poxa, o Dr. Paulo, Narcisinho, eu tinha o Dr. Paulo como meu avô, do lado paterno ali, ou do lado materno, porque eu não conheci nenhum dos dois, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Então, para sair da Record foi uma dificuldade danada. Eu não dormi uma semana sem dormir. Aí o próprio Paulito, falando com ele, falou: Celso, vá, segue a tua vida profissional, que é uma pessoa que eu adoro também, tem um coração maior do que ele. Você conhece o Paulito, né? Sim, claro. Grande amigo, colega da ESP de diretoria, um grande profissional, um batalhador pelas coisas da radiodifusão, enfim. Aliás, as duas famílias que você citou são muito importantes, né? Tem gente que trabalhou numa ou noutra emissora, pode ter tido um ou outro problema profissional, mas não há dúvida nenhuma que são famílias esteio da radiodifusão brasileira, que fizeram muito e ainda fazem para que o rádio continue estar vivo e estar crescendo para poder... Claro, até porque essas bombas que vêm de todos os lados, né? O rádio vai morrer, o rádio vai isso, vem a internet. Se você não estiver atento e não conseguir perceber, você tem que abraçar esses inimigos todos, não são inimigos, são auxiliares. Você traz para dentro de você e utiliza dentro do rádio aquela nova fórmula que vários nomes vão aparecer pelo caminho ainda. Hoje a moda é podcast. Há quantos anos nós já fazíamos podcast? Não é? Mas o carimbo novo, a moçada não sabe o que é, como é que foi, etc, etc. Então abraça uma palavra nova e você dá uma nova roupa. Eu costumo brincar assim nos bastidores agora sob nova direção, entendeu? Você troca a lâmpada da padaria e depois diz que mudou tudo, e etc, etc. Então, você dá novos nomes, novas conotações e continua fazendo a comunicação que é a base do nosso querido rádio. Bom, estávamos falando das famílias agora, mais proximamente, mas você vai dizer quando é que você deixou o sono sossegar e falou: eu vou assinar. Pois é, aí eu liguei para o Zé Paulo, fui para lá, para Bandeirantes, em 83, eu tive uma estreia que o Zé Paulo costumava dizer, que foi uma estreia retumbante. Eu estreiei em fevereiro de 1983, no dia 1º, onde foi uma das maiores enchentes de São Paulo. E pela manhã, já no pulo do gato, na minha estreia,
a gente tinha aqueles indicativos de que a chuva não ia parar, e eu pude dizer, olha, vem muita água por aí, vai haver... E, claro, meu pai disse na Jovem Pan, eu disse na Bandeirantes, e vai haver problema, como houve. Saiu até uma foto antológica do Jornal da Tarde, né, que também, infelizmente, não existe mais. Se eu não me engano, foi o Carlos Manente que fez, o Oswaldo Luiz Palermo, não lembro. Enfim, da placa que havia ali na entrada do Viaduto das Bandeiras, na marginal do Tietê, só aparecia a placa, não aparecia o mastro da placa, né? Só aparecia a placa indicativa. Tudo cheio. Versa da água. De tanta água, tudo cheio. E o Zé Paulo de Andrade falava, numa última vez que nós conversamos, até no ar, ele falou, pô, foi uma estreia retumbante, numa das enchentes que teve aí, ele ainda vivo, infelizmente não está mais entre a gente, mas ele falou, a estreia do Celso Vernizzi foi retumbante, porque ele previu... Foi alto estilo, tá certo? Foi em alto estilo porque teve chance de mostrar a que veio. Exatamente. Foi muito gratificante do ponto de vista profissional, e isso aí foi marcante até agora. O Milton Barron fez a série de 85 anos da Bandeirantes, e teve uma gravação que eu fiz para o Jornal de Amanhã da Bandeirantes, no mês de junho de 83, que foi um ano chuvoso, né? Perdão, foi um ano chuvoso, teve um desabamento de casa, tal. Eu fiz no Jornal de Amanhã, que entrava às 11 horas da noite, era o Carlos Gatti que fazia com o César Muibucuri. E eu falei sobre a chuva que estava acontecendo e que ia acontecer, e isso aí o Parron colocou um pedaço disso, e falando até do DNA, né, do sobrenome e tal, que a gente fez acontecer na Bandeirantes nesses 85 anos, foi com muito prazer. E eu fiquei na Bandeirantes por pouco tempo, Marioca. Infelizmente, era uma casa que eu disse aqui, eu não queria ter saído nunca da Bandeirantes. Eu aprendi a amar aquela casa, como amei a Record também, como amo a família Carvalho, porque eu me apeguei ao Zé Paulo, ao Salomão, oh, meu Deus, o que era diretor comercial da Bandeirantes. Samir Razzouk. Que você citou agora há pouco, é o Samir Razzouk. O Néder Adib trabalhava lá também, saudoso Néder Adib. Enfim, o senhor João Saad, às vezes eu encontrava com ele no final da tarde, ele falava assim, vai chover lá nas fazendas. Olha, uma coisa, eu fiquei até 84. Em 84, o Dante Matiusi, que era o diretor regional de jornalismo da Globo em São Paulo, me convidou para ir para a Globo. Eu falei, não vou. Não, você vai fazer aqui e tal, não sei o quê. Poxa vida, vem para cá, nós precisamos desenvolver a meteorologia na televisão. Globo, que não há. E você pode ser a pessoa. Meu pai tinha sido sondado umas 2, 3 vezes. O Paulo Mário Mansur, você conheceu o Paulo Mário Mansur também? Trabalhei com ele. Então, convidou meu pai. Meu pai chegou aí até a TV Globo, chegou a conversar com o Paulo Mário Mansur. E meu pai tinha uma coisa assim de pele com a família Carvalho que não separava. Não separava. E o Dante Matiusi, como eu já tinha saído da Record, tinha ido para Bandeirantes, o Dante Matiusi me ligou. Eu depois fiquei sabendo que quem deu o aval para me contratar foi o Leopoldo Collor de Mello, que era o regional geral da Globo em São Paulo. Ele autorizou a ver esse contato, a provável contratação, essa coisa toda. E aí, o Dante veio para cima de mim. Eu falei, ô Dante, mas não dá. Não, você vem fazer rádio e televisão aqui. Você vai fazer o Sistema Globo de rádio, que são a Globo e a Excelsior, não havia CBN ainda, e a TV Globo.
eu quero que você venha para cá. E me fez uma proposta, o Balhoca, que era uma coisa assim, representava 3 vezes mais o que eu ganhava na Bandeirantes. Eu cheguei para o Zé Paulo, isso foi em agosto de 84. Cheguei para o Zé Paulo, falei, Zé Paulo, está acontecendo assim, assim, assim. Eu não quero sair da Bandeirantes. Ele falou, mas não precisa sair. Você faz lá a televisão e aqui você faz a rádio, ué. Não tem problema. Eu falei, só que é o seguinte, Zé Paulo, eles querem o sistema Globo de rádio também. Ah, pô, para com isso. Eu falei, mas diz que não tem como, eu tenho que fazer rádio e televisão. E ele falou, pô, mas é um absurdo isso, tal, não sei o quê. Eu falei, Zé Paulo era o diretor ainda de jornalismo da Rádio Bandeirantes. Eu falei, Zé Paulo, se me der qualquer 10% a mais, só para dizer que eu não recusei uma proposta milionária, qualquer coisa que vier a mais, pelo menos, e abre espaço para mim na TV Bandeirantes, pô, eu faço TV também. Ah, tudo bem, vou ver isso. E eu postergando a resposta para o Dante Matiusi. E foi que eu fui até a televisão, gravei um piloto na TV Bandeirantes. A minha ideia, inclusive, veja só, era fazer várias gravações de várias cidades, porque a Bandeirantes já tinha o satélite. Não havia possibilidade de entrar ao vivo a imagem do lugar, como hoje a Globo faz no Hora 1, se eu não me engano, entra a imagem de vários lugares, tal, né, ao vivo. Eu faria várias imagens com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, e fiz uma coisa, né? Gravei o piloto, tal, ficou lá. Aí, a Bandeirantes, na televisão, não estava passando por um momento assim muito tranquilo. E ficou naquela, vamos vender, vamos tentar vender. E você sabe, né, Marioca, um produto novo tem que colocar no ar e correr atrás, porque na época era muito complicado. A Bandeirantes tinha feito novela, estava. Enfim. E eu fui enrolando a Globo. Até o momento que o Dante ligou para mim, pô, vai ou não vai? Você precisa resolver, pô. Cheguei no Zé Paulo, pô, não tem como, pô, me arruma alguma coisa aí, a televisão, vai falar com o Johnny, o João Carlos Saad, né? Ele tá lá, fala com ele. Cheguei lá, o Johnny estava lá com a cabeça lá cheia de coisa e tal. Eu falei, Johnny, por favor, eu preciso resolver isso. Ele estava pé da vida, sei lá com o quê. Ele falou, vai pra Globo, vai. Eu falei, caramba, meu, pô. E eu fiquei chateado. Agora não tem mais o que decidir. Eu fiquei profundamente chateado. Cheguei no Zé Paulo, falei para o Zé Paulo, não tem como, o Johnny tá lá com problemas, tal, e ele falou que não tem como fazer nada, você não pode fazer nada? Ele falou, putz, pior que eu não tenho como fazer, mas você vai me deixar mesmo? O Zé Paulo tomou aquilo como pessoal. Era uma maneira de dar uma cutucada no fígado, só isso. Eu falei, Zé Paulo, ele falou, pô, como é que eu vou fazer tal? Pô, eu preciso ter essa informação no rádio. Foi aí que eu inseri o Sérgio na questão. O Sérgio, até então, o Sérgio não mexia, não falou nunca de meteorologia. Foi duro convencer o Sérgio, não foi fácil, porque ele trabalhava com o Silvio Santos, era exclusivo do Silvio Santos, não tinha... Vamos deixar claro, já que a gente não falou muito, o Sérgio Vernizzi, o irmão mais velho do Celso, era sonoplasta, profissionalmente falando, e trabalhava para o seu Silvio Santos. O que hoje os outros sonoplastas, depois da passagem, da saída do Sérgio, depois da morte, hoje tem vários sonoplastas amigos nossos, o Aguinaldo, inclusive, é um grande parceiro e tal. São essas pessoas que o Silvio confia, né, e que ele delega toda a parte de sonoplastia, fala, olha, faça, crie, invente, e quando não gosta, obviamente, ele brinca no ar, faz uma outra chacota,
E o Serginho era o homem, eu me lembro, lá no Teatro Sol, ele era o homem de confiança. E aí continua o Celso explicando que ele passou a fazer também, a aprender um pouco de meteorologia com o irmão e com o pai, e passou a fazer para a Rádio Bandeirantes, foi a época que eu entrei na direção, e nós contratamos o Sérgio para ser o nosso garoto do tempo. Certo? Verdade. E aí eu falei para ele, Sérgio, você conta com o pai e conta comigo também. Eu vou te ajudar, imagina, não vou te deixar na mão. E falei para o Zé Paulo, aí o Zé Paulo, não, tudo bem, pô, tá. Aí você entrou na história também, e aí começou a vida diferente. Ele ficou 17 anos na Bandeirantes. Ficou 17 anos fazendo a previsão do tempo. O meu registro profissional na Bandeirantes eu guardo com muito carinho. A minha carteira está lá, a Rádio Bandeirantes. Eu tenho orgulho de dizer, trabalhei nessa casa. E fui para a Globo. Veja você, eu fui para a Globo pelas mãos do Dante Matiusi, para a TV, desenvolvi lá aquilo que a Patrícia Poeta fez, aquele tipo de apresentação da Patrícia Poeta, foi desenvolvido por mim e pelo Sidão, que era o cara que trabalhava na criação lá na TV Globo, lá na Praça Marechal Deodoro. A parte de arte. Nós desenvolvemos. A Globo é muito profissional, eu admiro a Globo pelo seu profissionalismo. Ela é uma emissora, uma rede que preza e prima pelo profissionalismo também. Não que as outras não o façam, mas ela tem até chega a ser chata, né? De tanto que ela exige que a gente faça aquilo com quase perfeição, para não dizer fazer perfeito. E eu gravei, 3 meses eu gravei o Bom Dia São Paulo, nós desenvolvemos isso, 3 meses gravando e não indo para o ar. Eu fui contratado. Você dá um luxo. O dinheiro corre mais solto, a verdade é essa. Onde o dinheiro corre mais solto, tem mais verba para você produzir, você se dá o luxo de fazer um piloto e apagar, ou até não apagar e guardar a fita, e vamos fazer outro para comparar, até chegar ao que você chama de perfeição, que eu acho que é bastante importante, todas as emissoras deveriam buscar, pelo menos, o mais perfeito para chegar perto, se bem que a gente não sabe exatamente o que é a perfeição e como é que se chega até ela. Eu fui contratado no mesmo dia que a Lilian Vitfib e que o Joelmir Mettin. Nós começamos a trabalhar juntos. Aí veio o quê? Infelizmente, o Armando Nogueira, no Rio, caiu. Por extensão, caíram alguns regionais. O Dante Matiusi foi um. E aí, o que houve? Houve que ficou um hiato aí. Veio o Alberico Souza Cruz, do Rio de Janeiro, para dirigir a Rede Globo São Paulo, a TV Globo São Paulo. E ficou aquele hiato lá de não saber o que fazer, ia continuar, não ia, tal. E eu estava na Rádio Globo, eu estreiei, se não me falha a memória, foi em dezembro de 84, isso. Eu tinha assinado em dezembro, eu assinei contrato, já estreiei em dezembro na Globo e Excelsior. Até tem uma matéria, perdão, que saiu no jornal na ocasião, essa semana, por coincidência, pegando ali minhas coisas, eu vi a matéria lá. Até o título que foi usado, Notícias Populares, tinha lá radiais, e os Notícias Populares tinham um jeito todo peculiar, né, de tratar o assunto. Saiu lá, Globo surrupia, Homem do Tempo da Bandeirantes. O título da era para chamar a atenção e ganhar mais adeptos. Eu até olhando aquilo, falei, meu Deus do céu, puxa vida, surrupiou, até parece, né? Eu demorei também, se eu demorei uma semana sem dormir, imagina o quanto tempo que eu enrolei e não dormi também para sair da Bandeirantes. Que o senhor João Saad era tão carinhoso comigo, cara. Era uma coisa assim, hoje vai chover lá na... Olha, uma pessoa assim, tipo o Dr. Paulo também,
né? Uma pessoa carinhosa. Olha, eu vou lhe falar, eu sou muito coração, né? Meu pai também era, então Mas a a gente, gente tem um pouco disso mesmo, a gente se filia à emissora. Às vezes a gente precisa pensar, chegar em casa, fazer as contas e falar, o rádio não paga muito bem. é, A gente ou consegue fazer 2 ou 3 coisas para poder se manter, ou então tem que apelar e aceitar, apelar no bom sentido, no bom sentido. para a cabeça, e aceitar uma proposta, mesmo que o coração da gente fique É, chateado, magoado, que a gente fala, puxa, vou sair da família, porque a gente se sente membro da família, é. não há dúvida nenhuma. A gente parece ser um dos elementos, embora não leve o mesmo sobrenome. Eu fiquei na TV Globo até. Continuei na rádio, nas duas, na Excelsior e na Rádio Globo, fazia a linha popular mais na Globo, né, com Eri Corrêa, Paulo Barbosa, e tinha bom, tinha outros comunicadores que agora me falha um pouco a memória, mas enfim, e na TV Globo ficou aquele hiato, eu acabei saindo da Globo, rescindiram meu contrato, eram 2 contratos, um com a TV Globo, um com as rádios, né? E Pela Globo. ou eu ia para o Rio de Janeiro, não sei o que iam fazer, aí me chamaram um dia e falaram, "Olha, não vamos fazer esse agora, tal, não sei o quê. Vamos rescindir o contrato. Tudo bem, pagaram a multa, eu nunca me esqueço, saí de lá, passei na central de veículos, que era uma revenda Volkswagen, comprei um Santana 0 km, todo equipado e tal. Falei, quer saber? Maravilha. Para mim tudo bem, mas continuei nas rádios, Globo e Excelsior. Passado alguns meses, o Dante Matiusi, que foi contratado pelo Paulinho Machado de Carvalho para a Record, me ligou. Pô, você tomou uma pedalada lá também? Eu falei, não deu certo, né? Ele falou, poxa, é uma pena, né? Perderam a oportunidade. Você quer vir para a Record comigo? Ah, tudo bem. É. Eu fui para a Record, fui fazer o São Paulo à tarde com a Silvia Popovic, só que eu entrava bem mais tarde, porque eu já estava na Sabesp, e eu pedi para o meu presidente, na ocasião da empresa, se eu podia sair um pouco mais cedo, mas naturalmente deixando um segundo lá no meu lugar, ou no caso, se fosse urgente, eu dava um outro jeito. Enfim, a gente tem que se virar, né? Eu fazia com a Silvia Popovic, com o Paulo Marcum, o Fausto Macedo, está no estado de São Paulo até hoje também, e fazíamos o programa São Paulo à tarde. Eu entrava no final do programa e fazia o Record em Notícias à noite, que era às 7 horas. A Maria Lídia Flanduli fazia o Record em Notícias, eu entrava no Record em Notícias também, com a previsão do tempo. Aí, estava na Globo, na rádio, nas rádios Excelsior, e aí o Paulo Barbosa, que estava na Record, na rádio, ligou para mim. Aí o Paulo Machado de Carvalho Neto, Paulito também. Você não quer vir para a Record? Você já está na televisão. Volta para a rádio. Vem para a Rádio Record. Acabou meu contrato na Globo. Eu simplesmente falei, ó, gente, eu tenho uma proposta da Record, eu vou voltar para a Record. Voltei para a Record. Aí, Marioca, fiquei na Record até, se não me falha a memória, até a época da transição, a época da venda, a época da venda da Record para a Universal, né, para o Bispo Edir Macedo. Aí fui para a Rádio Capital. Aí fui para a Rádio Capital. E você está hoje onde? Bem, eu moro no litoral, né? Eu vim para cá em 93 por conta do meu filho mais novo. Você teve a oportunidade de conhecê-lo aí um pouco antes. Quando ele nasceu em 92. E com pouco mais de um ano, ele teve uma anemia. Ele nasceu prematuro, teve uma anemia. Eu tenho casa em Peruíbe já há 40 anos, mais do que isso. E fazendo uma consulta, minha mulher foi recomendada a levá-lo para um lugar que tivesse o clima
de praia, onde houvesse condições dele se recuperar. Era o mês de junho, ela falou, olha, eu vou passar as férias lá em Peruíbe. Tal qual não foi minha surpresa, que no final de julho ela me ligou de Peruíbe e falou, olha, eu não vou voltar mais para São Paulo. Eu, como assim? Não, não vou voltar mais, o Augusto está sarado, está bem, o médico falou que ele está ótimo, não sei o quê, eu não vou sair mais daqui. Aquilo que eu queria para hoje, vamos dizer assim, nessa idade que eu estou, eu tive que antecipar. Aí eu fiquei em São Paulo, ela aqui, eu vindo no fim de semana, né? De vez em quando, durante a semana também, e ele se desenvolveu, e aí eu acabei continuando na Rádio Capital durante esse tempo todo. Depois eu fui em 1900 não, ai meu Deus, aí é duro, hein? Você voltar assim. 2000 e pouco. 2000 e pouco, 2003. O Paulo Abreu me convidou para fazer a transição da tribuna de Santos, que os Santini venderam a tribuna AM, tiveram uma experiência, infelizmente, ruim com a troca de transmissor, e o AM, infelizmente, naquela época, teve alguns empresários que já não queriam mais saber do AM, e o Paulo Abreu comprou a Rádio Tribuna AM, e o Paulo Abreu me convidou para fazer a transição do AM para o FM. Por quê? Eu, estando em Peruíbe, eu loquei um canal que era o 102,1, que retransmitia a Band FM do litoral. Eu fiz um contrato e, com o Sérgio me ajudando, fiz essa rádio que se chamava-se Jureia FM. A Jureia FM, ela pegava basicamente os municípios do litoral sul, chegava até São Vicente, até Santos, mas basicamente Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande. E foi um sucesso, ela dava eco. Ela foi um sucesso. Eu tinha um programa pela manhã, jornalístico, e fiquei 6 anos com esse canal. Depois, pediu-se muito elevado a renovação, eu acabei entregando o canal. Infelizmente, eu engordei a criação no terreno do outro, né? Mas acontece. Vai fazer o quê? Não, a gente faz tudo para melhorar, mas de repente o sujeito depois aproveita e a gente conhece bem como funciona. E aí eu fui, Paulo Abreu me chamou, falou assim, olha, você precisa fazer para mim a transição da tribuna, que vai ser Rádio News. Já tinha News em São Paulo, um dos canais dele lá. Eu resisti, mas ele pagou o que eu pedi. Aí não tem jeito, né? Você paga o que você pede, você tem que fazer, né? Vamos fazer. Era um bom dinheiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Só que eu tive que alugar um apartamento em Santos, né? Porque aí ir e voltar também todo dia era uma loucura, né? E aí eu fiquei lá. Só que o Paulo Abreu, ele pôs o transmissor da rádio, porque qual foi a condição do Santini? Sai o transmissor que existe hoje na Alemoa, que você conhece, ali na chegada a Santos. Porque o terreno do Porto, né? A Alemoa valia muito dinheiro, e vale até hoje, né? Eles tinham interesse mais no... A rádio foi vendida por um preço assim, irrisório. E o Paulo Abreu colocou o transmissor da rádio na Praia Grande, num lugar inóspito, ruim, e não pegava em Santos. Imagina você, eu trabalhando numa rádio que não tinha o sinal, não conseguia pegar. Aí eu desenvolvi um projeto de fazer uma rádio-escola na época, que era com a Pontifícia Universidade Católica, a PUC de Santos, que o Oides Fonseca, não sei se você conheceu, era o diretor da faculdade. Eu falei com ele, mantive uma reunião, a ideia era fazer uma rádio-oficina na Rádio News de Santos. Tudo estava caminhando bem, só que o que acontece? A rádio mal pegava em Santos, aí é difícil você fazer uma rádio que ela... não tem como. Aí o próprio Paulo Abreu, não deu certo, tal, não sei o quê. Eu fiquei muito chateado, confesso a você,
porque eu queria que isso tivesse dado certo, óbvio. Hoje as emissoras, você tem, as faculdades têm as radiooficinas delas mesmo, na época não tinha, desculpe. Então eu queria desenvolver isso, era uma coisa que eu tinha assim uma paixão muito grande para desenvolver, não foi possível. E hoje eu fui para a Tribuna FM, fiquei 10 anos na Tri FM, 105,5, fazendo o Homem do Tempo, inclusive com aquela vinheta que você falou, que a marca O Homem do Tempo, meu pai não queria registrar a marca. Eu convenci meu pai, registra essa marca, que daqui a pouco todo mundo vai se arvorar em usar essa marca. Essa marca é sua, pai. Essa marca é sua. Ah, não, o Homem do Tempo sou eu. Falei, pai, não é. Aí ele falou, não, vou registrar por sua causa. Registrou. E hoje continuo usando, é marca registrada. Eu estou fazendo rádio hoje para 20 emissoras do interior do estado. Eu envio conteúdo pela internet. 2 são personalizadas. Eu entro todos os dias nessas 2 emissoras. Uma é em Araras, a outra é em Itu. São emissoras boas, que têm um alcance muito grande. E na Baixada Santista, hoje eu não estou, e nem no rádio de São Paulo. A última rádio que eu estive foi a Tupi. Estive com o Cacá Siqueira, que é uma pessoa muito boa. Aí ele mudou de prefixo, voltou, tal. Eu espero voltar para o Dial de São Paulo também. Mas eu não estou em São Paulo hoje. Estou na televisão, na Santa Cecília TV. Eu entro todos os dias no programa Hora Geral. Eu gravo todos os dias em Santos. Ela tem alcance regional. Estou na Santa Cecília TV e nessas emissoras do interior do estado de São Paulo. Infelizmente, não estou no Dial na capital. Eu espero voltar a qualquer momento. Estamos trabalhando para isso. Estou pedindo, inclusive, contatos de algumas pessoas. Se você tiver alguma sugestão também, será muito bem-vindo. Essa nossa transmissão é sempre vista, ouvida por grandes pessoas e personalidades ligadas ao rádio, e sempre tem alguém que fala, olha, tá vendo, eu estava precisando, eu não achei que ele tivesse em outro canal, alguma coisa assim. Verdade. Vamos falar um pouquinho a respeito da Central. O seu Narciso, ele chegou a criar um instituto de pesquisa que não era simplesmente o nome, ele montou lá uma estratégia, inclusive, para poder fazer esse estudo. Onde foi, mais ou menos, quando? Ele fez em São Roque, em 1977. Bom, antes disso, na própria Miruna 713, lá no topo, lá em cima, ele montou os aparelhos, ele tinha mas só que era uma coisa repetitiva em relação ao aeroporto de Congonhas, porque a Miruna era muito próxima, então aquilo que havia conosco lá, havia lá no aeroporto, e ele tinha o telex lá, o facsímile, na época era fax. Ele recebia, de hora em hora, todo o material com todos os aeroportos que a Força Aérea Brasileira tinha do Sindacta. Então, enfim. Agora, quando ele mudou para São Roque, o Alto da Serra, ele foi para o Alto da Serra, em São Roque, onde ele tinha chácara, onde ele viveu até seus últimos dias. Lá ele montou uma estação meteorológica. Agora, eu falava para o meu pai, sempre disse a ele, eu era um pouco mais arrojado, até pela idade, como o meu filho né? Aquilo que ele passou comigo, eu passo hoje com o mais novo. Pai, não sei o quê, pô, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal. E eu hoje entendo meu pai, era difícil acompanhar essa coisa né, do jovem, do arrojo, do querer fazer, do acontecer, de ter pressa.
Hoje eu entendo mais e até me penitencio um pouco com algumas coisas que eu queria que meu pai fizesse. Uma delas, que eu não me arrependo, eu acho que nós deveríamos ter feito, é profissionalizar isso fora do rádio também. O meu pai fazia a previsão do tempo para Exposição Clipper, para a Regência, que fazia roupas, e faz, acho que até hoje, para o Mapping, para Kibon, para Admiral. Ele fazia isso sem uma empresa. Ele, pessoa física, fazia. Eu me lembro dele fazer e levar para o Mapping, para Kibon, redigido, a previsão do tempo para o futuro, que ele desenvolveu isso aí aprendendo na meteorologia e pesquisando, porque ele era um grande pesquisador, ele dormia pouco. Meu pai dormia muito pouco. Ele ficava pesquisando e ele conseguiu desenvolver aquilo que hoje o computador faz nos modelos meteorológicos, ele conseguiu estabelecer que haviam ciclos repetitivos, e ele tinha 80 anos de registro que ele pesquisou. Então, tinha coisas que ele sabia dizer com quase perfeição, e que às vezes chegava à perfeição. Como o Mapping poderia montar as suas vitrines na parte de roupas? Como a Kibon poderia se preparar para fazer, na época, hoje é da Unilever, na época não era, para fazer a produção maior ou menor de sorvete? As lojas, a indústria, a regência, fazer roupas meia estação, mais para o inverno. Hoje isso você tem aí uma empresa maravilhosa, que é a Climatempo, que faz isso profissionalmente. E eu falava para o meu pai, pai, vamos montar isso aí. Desculpe, vamos montar uma empresa, contratar meteorologistas para trabalhar, que nós não somos meteorologistas, apesar de, isso que fique bem claro para muita gente, que nós tínhamos capacidade e até condições de nos registrarmos na época em que foi regulamentada a profissão como meteorologistas. Mas nós somos, antes de mais nada, jornalistas especializados em meteorologia, assim como outros são de formação outra, porém atuam como pessoas especializadas em economia, em polícia, etc, etc. Então, nós, desde 1963, 1968, 70, quando eu comecei a atuar com meu pai, a gente poderia, quando foi regulamentada a profissão, argumentar, olha, quem exercia poderia ser entendido como tal e se registrado como tal. Nós não quisemos na época, e mais entendemos tanto quanto a meteorologia entende, porque nós nos formamos na prática e no exercício desta profissão maravilhosa que nós exercemos, que é o jornalismo, na prestação de serviço. Por isso, eu estou até... porque tem gente que fala... Teve uma empresa, não é a Climatempo, não, que o Carlos Magno é um cara maravilhoso, eu admiro muito, sempre nos respeitou, sempre respeitou Narciso Vernizzi. Agora, teve uma outra empresa que está por aí, que tentou nos desqualificar, mandando propostas para emissoras de rádio com as quais a gente trabalhava, dizendo que nós não éramos meteorologistas. Nós nunca dissemos que éramos meteorologistas. Dizendo que nós não éramos e que eles tinham condições de fazer muito melhor aquilo que era feito pela rádio. Isso, o Néder Adib um dia me chamou e falou assim, olha uma carta aqui, quando eu estava na capital, desculpe, olha aqui, ó, que veio aqui, fica com isso aí, guarda para você e toma as providências que você tiver. Está guardado comigo em algum lugar aí, eu não quero nem saber. É a primeira vez que eu estou falando isso, Malhoca.
Mas Não, é importante deixar claro, porque a gente fica sabendo como é que as empresas trabalham, é. né? Para puxar o tapete Ah, e que é outras isso? coisas mais, quer dizer, utilizando algo que está muito claro em relação a vocês, que a especialização de vocês é imbatível, todo mundo sabe disso. A marca, a grife, a gente nem pode usar o nome grife, porque grife é uma outra coisa. Aliás, grife é uma assinatura. Então, a assinatura Vernizzi para o Homem do Tempo não tem nada que possa desassociar. É realmente ligados. Por quê? Porque é um trabalho que vem há 2 para 3 gerações. Quanto tempo o seu Narciso garimpou, né? Gramou, como a gente diz Que aqui em amor. Brasília, para poder ir compondo os tijolinhos para poder edificar alguma coisa. Tem que ser respeitado, sem dúvida nenhuma. A gente não pode deixar de sempre lembrar. Olha ali. Olha, vou botar em. Não, mostra direito. Vamos lá. Esse é o troféu Roquete Pinto, que foi feito pela TV Record, em homenagem ao criador do rádio, ou pelo menos o homem que começou a fazer rádio no Brasil, Edgar Roquete Pinto, médico. E o seu Narciso recebeu. Que ano foi? 1970. Era uma marca, era um troféu dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Ele recebeu pelo, como diria lá no Oscar, né, pelo conjunto da obra, né? Porque não dava para se dizer o melhor, porque não havia concorrência, né? Então Não, ele ele, fazia um pouco de tudo, era muita coisa. então ele ganhou o Roquete Pinto em 1970. E eu tenho um amigo, Edson Luiz Elias, que é um aficionado pela Record, e ele me mandou outro dia. Eu estou guardando isso para colocar essa imagem no aniversário do meu pai. Em 21 de outubro eu vou colocar na rede social. O meu pai recebendo esse troféu Roquete Pinto. Imagine você, a minha Maravilha. emoção a receber essa imagem. Está guardada comigo, eu vou colocar no dia do aniversário uma homenagem para ele. Era um espetáculo muito bonito que a TV Record fazia. Aliás, como você já falou, a equipe A era uma coisa Nossa, maravilhosa e era gente de peso, de força, de criatividade. Eu não sei se verdade. eu vou lembrar o nome de todos. Raul Manuel Duarte, Carlos, o Tuta, Raul Duarte, o Raul Duarte, que eu ia esquecer se você não falasse, e o está aí até hoje, pontificando aí. Como é que ele chama, meu Deus? Manuel Carlos, você falou? Não, faltou o que fez o programa junto com o Tuta. Não podia esquecer que Ah, o ele é meu Newton amigo. Travesso. Newton Travesso, exatamente. O Raul Duarte, quando eu começo a tentar lembrar, eu sempre esqueço do Raul, que não era um dos nomes que aparecia assim com tanta frequência, mas fazia parte e era também intelecto do grupo. Muito bom. Bom, você estava dizendo que está querendo voltar para São Paulo. E eu ia, quando eu comecei lá com a brincadeira, dizer, olha, o pessoal que acompanha o nosso trabalho pode ficar atento. É só ligar para você, é só procurar você. Você está nas redes sociais, você tem toda a parafernália prontinha, arrumadinha. É só alguém se tocar e verificar que é possível voltar a ter a marca do Homem do Tempo. Lembre-se, você que está acompanhando, você não pode usar essa marca Homem do Tempo, que é registrada pela família Vernizzi, que hoje está na mão do Celso. Certo? Perfeito, obrigado, Marioca. Quem quiser. Não, é importante a gente deixar claro esse tipo de informação, porque às vezes o cara vai usar aí na brincadeira e ele pode tomar uma fubecada, já que nós estamos falando de coisas do passado, e pode ter problemas com a justiça. Olha, Celso, foi bom demais conversar com você em 2 etapas. Achei muito gostoso aprender, descobri um montão de coisa, até porque eu fui muito ligado a seu pai, e fui ligado ao Sérgio, enfim, a gente tem essas ligações sentimentais. Agradeço a sua participação, agradeço o seu tempo e, principalmente, essas informações que você nos trouxe de bastidores, da família e tal,
porque elas só acrescem e só transformam a nossa série Vozes do Brasil em algo mais atraente e mais importante para comemorar o primeiro centenário do rádio no Brasil. Eu me sinto honrado, premiado pela sua lembrança em fazer com que essa oportunidade viesse a mim, de estar aqui falando com você e com os nossos amigos e amigas que estão aí nos assistindo também. Eu agradeço imensamente a você e a todos aqueles que acompanharam meu pai, meu irmão e me acompanham ainda através das redes sociais ou através das rádios, das emissoras do interior e da televisão na TV Santa Cecília. Estou nas redes sociais e sempre atento e querendo informar cada vez melhor aquilo que precisa ser informado em termos de previsão do tempo. Muito obrigado, Malhoca, um grande abraço a você, um privilégio, uma honra estar com você aqui. Celso, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer estar com você, ter você em 2 programas contando a história da família Vernizzi e praticamente a história da meteorologia consagrada pelo seu pai Narciso Vernizzi e continuada por você, Celso, e pelo seu irmão Sérgio. Um grande prazer. Na semana que vem a gente volta com mais um programa da série Vozes do Brasil.